Fala moçada, professor Daniel Colares de volta, Alfacom Militares, e hoje nosso evento é resolução de questões para SpaceX. Mas antes de começar, quero te dar boas-vindas, quero te falar que o Alfacom está junto de você para essa aprovação e nós, toda a equipe de matemática do Alfacom, está trabalhando duro no dia a dia, todo dia, para que você tenha a melhor, vamos dizer assim, preparação para concursos militares. Hoje, especificamente, vamos falar de SpaceX, como eu já falei no evento, mas a nossa preparação é uma preparação para todos, tá? Quem quiser fazer todas vai ter uma preparação bem bacana aqui no Alfacom. Acompanhe a gente nas redes sociais, Alfacom Militares no Instagram, professor Daniel P. Colares 08, porque tem muita informação para você e sempre você vai estar ligado nos eventos como esse de hoje, ok? Para a gente começar hoje, deixa eu te explicar como é que vai ser o evento, tá bom? O evento vai ser resolução de questões, mas sabe, né? Sempre a gente faz aquela ideia, né? Aquela teoria bem bacana no começo, e a gente resolve a questão, comenta ela e gabarita ela, tá bom? Voltamos aqui, conversamos um pouquinho, teoria, questões e assim sucessivamente. Espero que vocês estejam preparados, né, para a aula de hoje, né? Que tenha muita folha aí em cima da sua mesa, aquele cafezinho, aquela água, aquele suco, aquela bolachinha lá, porque o professor Daniel hoje vai colocar aí muita coisa boa para você. E sem muito papo, sem muita conversa, vamos lá. Vamos para o primeiro tema de hoje. Observa bem, vou começar a aula hoje, pessoal, falando de progressão aritmética e de progressão geométrica. Vamos fazer aqui um pequeno resumo, né? Um resumo bem tranquilo, mas um resumo que vai te ajudar, por exemplo, a entender algumas coisas da nossa aula de hoje. Para começar, vamos lembrar aqui uma sequência numérica, vamos escrever, né? Vamos escrever assim, A1, depois vamos escrever A2, A3. Estou escrevendo uma sequência numérica com N termos, está aqui o último termo, AN. Primeiro ponto que eu venho falar com vocês aqui na aula de hoje é sobre a razão. Ora, pessoal, o que difere a razão na PA e o que entre PA e PG? No caso da PA, a gente representa pela letra R, e a gente sabe que é a diferença entre o termo consequente e o termo antecedente. Então, eu poderia escrever A2 menos A1, assim também como eu poderia escrever A3 menos A2. E assim sucessivamente. Já na PG, a gente sabe que a razão é representada pela letra Q, e ela vai ser o quociente entre o termo consequente e o termo antecedente. Ou seja, será A2 dividido por A1, eu também poderia escrever A3 dividido por A2. Esse é o primeiro ponto. Observa que na PA a gente usa a operação de subtração. E na PG a gente usa a operação de divisão. Esse é o primeiro ponto da nossa aula de hoje. Vamos lá para o segundo ponto. Pessoal, no segundo ponto a gente vai falar sobre a fórmula. Vou colocar aqui abreviadamente, tá bom? A fórmula do termo geral. Vou colocar assim, ó, a fórmula do termo geral. A gente sabe que na PA, essa fórmula é escrita da seguinte forma. AN é igual a 1, observa bem o detalhe, ó, mais N menos 1 vezes a razão. Observa bem. Já na PG, a gente escreve assim, ó, AN é igual a 1, observa agora, ó, vezes a razão elevado a N menos 1. O que é que você observa, pessoal? Observa que na PA a gente usa a soma como operação na fórmula do termo geral. Já na PG a gente usa o produto, não é isso? Como elemento na fórmula do termo geral. Vamos para o terceiro ponto, tá bom? Terceiro ponto é sobre as propriedades. Nesse caso aqui, eu não vou falar todas as propriedades, mas eu vou falar uma muito importante. Eu acho que é a mais importante entre as propriedades. Lembra que quando a gente tem três termos consecutivos em uma PA, o termo central, ou seja, o termo do meio, ele será a média aritmética dos extremos. Ou seja, sempre que você tiver três termos consecutivos,
você pode somar, olha bem, ó, você pode somar os extremos e dividir por 2. A gente chama isso de média aritmética. Já na PG, quando a gente tem 3 termos consecutivos, não esquece disso, a gente sabe que o termo central ao quadrado é igual ao produto dos extremos. Ou a gente pode escrever assim, ó, o termo do meio, que é o B, ele é a média geométrica dos extremos. Nesse caso, usaremos a chamada média geométrica. Observa a diferença. Observa quando é PA e quando é PG. Para a gente fechar esse quadro comparativo entre PA e PG, bora falar da soma dos termos, não é isso? Vamos mencionar um pouquinho sobre esse ponto, tanto de PA como de PG. Observa bem, na PA, a soma dos termos é dada da seguinte forma. Sn é igual o primeiro termo, A1, mais o AN vezes N dividido por 2. Observa que é uma fórmula totalmente dependente da razão. Já na PG, a gente tem que ter cuidado, não é isso? Porque aqui na PG a gente tem a famosa soma finita e nós temos a soma também infinita. Cuidado, nós temos 2 pontos aqui. A gente pode ter uma soma de PG finita e a gente pode ter uma soma de PG infinita. No primeiro caso, Sn, olha bem, ó, é igual a 1 vezes Q menos 1 sobre Q menos 1. Para não ficar igual, a gente coloca elevado a N aqui na primeira. Vamos lá, ó. Faz assim, ó, N, tá bom? Já aqui, Sn é igual a 1 sobre 1 menos Q. Tudo bem? Um pequeno detalhe para a gente poder fechar bem legal isso. Observação aqui, ó. Cuidado, na PG a gente também pode ter o famoso produto dos N primeiros termos, não é isso? Produto, vou colocar assim, ó, dos N primeiros termos. Cuidado, esse ponto aqui, ele só é colocado dentro da PG, tudo bem? E como é que faz, Daniel? O produto dos termos de uma PG. Seguinte forma, ó, Pn é igual a 1 elevado a n vezes Q elevado a n, n menos 1 sobre 2. Eu vou deixar você olhar um pouquinho para a tela, para você fazer aquele velho print, tá bom? Lembrando, isso aqui é apenas um pequeno resumo teórico, né, sobre PA e PG. É só para a gente ter aquela primeira ideia, né, a primeira, vamos dizer assim, para a gente começar a aula. E aí, voltando agora para você aqui, eu vou te falar uma coisa, tá? Pega esse esquemazinho, guarda bem legal, faz anotações bem bacanas aí, que agora a gente vai fazer uma série de questões sobre PA e PG, tudo bem? É um tema que eu aposto dentro da aula, da prova, mas eu tenho uma ressalva para fazer. Geralmente, é uma coisa que está acontecendo muito nas provas militares, não só SpaceX, mas como todas, né? Por ter um edital muito extenso, né? Às vezes, estão misturando assuntos, né? Às vezes coloca, por exemplo, PA ou PG com logaritmo, né? PA ou PG com, sei lá, áreas, né? Com cubo, né? Então, assim, é mais comum com logaritmo, né? Mas às vezes trabalha com figuras planas também. Então, toma muito cuidado. Polinômios, né? Esqueci de colocar essa questão também. Então, assim, tenta ficar ligado nesse tipo de coisa, que às vezes não vai cair aquele assunto específico sozinho. Ele pode vir, né, misturado com outros assuntos. Por isso que eu comecei a aula falando de PA e PG, porque ele é um assunto que geralmente se envolve com outros dentro da prova. Então, fica bem ligado nisso, tá bom? Vamos lá. Vamos para a nossa primeira questão. E a primeira questão fala o seguinte, olha bem. Ó. Os números A1, A2 e A3 formam uma progressão aritmética de razão R. Olha bem, ó, A1, A2 e A3 formam uma progressão aritmética de razão R. De tal modo que A1 mais 3, A2 menos 3 e A3 menos 3 estejam, olha bem, ó, estejam em progressão geométrica. Cuidado com isso, tá?
Aí ele diz ainda, ó, dado que A1 é maior do que 0 e A2 é 2, conclui-se que R é igual a... Moçada, fica ligado que ele te dá o que aqui no caso? No primeiro caso, se você observar, ele fala que A1, A2 e A3 formam uma PA, cuidado, ó, uma PA de razão R. Mas bem aqui ele fala que A2 é igual a 2. Então eu posso escrever assim, ó, A1, observa, ó, 2 e A3. Nesse caso, os três elementos estão formando uma PA. Fica ligado nesse detalhe aí. Outra coisa, né? Aqui eu posso usar a propriedade. Como é que ficaria? Ficaria o seguinte, ó. Ficaria assim, ó, o termo do meio, 2, ele é igual à média aritmética dos extremos. Então, ficaria A1 mais A3 dividido por 2. No qual a gente pode chegar a isso aqui ainda, ó, né? Poderia multiplicar esse 2 por esse 2, poderia colocar 1 aqui embaixo, ficar 1 vezes A1 mais A3, ficaria assim, ó, A1 mais A3 igual a 4, é isso? E vamos guardar essa expressão aqui. Por outro lado, ele fala também que, ó, vou colocar mais embaixo aqui, ó, que A1 mais 3, depois, ó, A2 menos 3 e A3 menos 3 estão em PG. Bem aqui, ó. A sequência, essa sequência aqui, ela está em PG. Legal. Mas tem um detalhe, né? A gente já sabe o A2. Como ele fala o A2, então eu poderia reescrever isso assim, ó. A1 mais 3. Olha bem, ó. 2, lembra que o A2 é 2. 2 menos 3, isso vai dar menos 1 aqui no meio. Legal, tá bom? E A3 menos 3. E, novamente, vou usar a propriedade. Só que lembra, a propriedade fala o quê? Que o termo do meio ao quadrado é o produto dos extremos. Não esquece disso. Então, escrevendo, vai ficar assim, ó. A1 mais 3 vezes A3 menos 3, que é o produto dos extremos, é igual a menos 1 ao quadrado. Mas quando você olha para cá, para a expressão, você nota que eu tenho A1 e tenho A3. Só que lá em cima, pessoal, eu poderia fazer o seguinte, ó. Vamos isolar aqui o A3. Aí ficaria assim, ó. A3 seria 4 menos A1. E esse valor aqui eu vou substituir lá embaixo. Logo, eu poderia ficar assim, ó. A1 mais 3. Olha que legal aqui, ó. A1 mais 3, né? Vezes, quem é o A3, ó? 4 menos A1 menos 3. O menos 1 ao quadrado que vai dar 1. Ou seja, eu substituí, né, esse cara aqui na expressão lá embaixo. E agora, Daniel, vamos fazer o quê? Vamos dar uma ajeitada aqui ainda. Ó, vai ficar A1 mais 3, né? Vezes, olha bem, ó, 4 menos 3 dá 1, então vai ficar 1 menos A1 igual a 1. E observa que a gente vai conseguir montar aqui uma equação do segundo grau. Aqui foi o primeiro ponto, né? E aqui foi o segundo ponto. Então, vamos lá. Observa bem, ó. A1 vezes 1, a gente vai ficar com A1. Tudo bem? E A1 vezes menos A1, a gente vai ficar com menos A1 ao quadrado. Já aqui a gente vai ter, ó, 3 vezes 1, 3. E para finalizar aqui, 3 vezes menos A1, menos 3A1. Tudo isso igual a 1. Ora, Daniel, vamos dar uma ajeitada aqui. Vai ficar assim, ó, menos A1 ao quadrado. Observa bem, ó, esse A1 aqui com esse menos 3A1 aqui vai ficar menos 2A1. Vou passar esse 1 para o outro lado, e aí ele vai ficar mais 2, porque ele vai vir menos 1, 3 menos 1 dá 2. Podemos multiplicar tudo isso por menos 1, então vai ficar assim, A1 ao quadrado mais 2A1 menos 2 igual a 0. E aí chegamos a uma equação do segundo grau. Mas lembra de uma coisa, eu vou voltar para cá, eu vou até pegar um marca-texto para ficar bem bacana. Não esquece que ele fala lá no texto
Quando a gente achar o A1, olha bem aqui, ó, o A1 ele tem que ser maior do que zero. Então, vamos voltar para cá. Então, vamos lá. Delta vai ser b ao quadrado, ou seja, 2 ao quadrado, que é 4, menos 4 vezes 1 vezes menos 2, que é o C. Só que quando você faz isso aqui, olha o que vai acontecer aqui, ó. Esse cara todo aqui vai dar 8 positivo. E 8 mais 4, 12. Vamos logo para o cantinho aqui, ó. 12 fatorando ele, dividido por 2 vai dar 6, dividido por 2 vai dar 3, e dividido por 3 vai dar 1. Bom, vamos lá. O A1 ele vai ser o menos B, cuidado aqui, ó, menos B, ou seja, menos 2, né? Mais ou menos a raiz de 12, que observa ó, que vai ser 2 raiz de 3, dividido por 2A, que vai ser 2. Menos B, mais ou menos, né? Delta sobre 2A. Pessoal, a gente pode dividir todo mundo por 2, tá bom? Quando a gente dividir todo mundo por 2, a expressão vai ficar assim, ó, vai ficar menos 1 mais ou menos raiz de 3. E aí vai gerar nossas duas, não é isso? Nós temos a primeira aqui e nós temos a segunda aqui. Observa, a primeira vai ser menos 1 com menos raiz de 3. Pessoal, raiz de 3, né, para efeito didático aqui, ele é aproximadamente 1,7. Se a gente fizer esse cálculo aqui, o A1 vai ser negativo, ou seja, ele está descartado. Agora, se a gente for para o próximo, ó, menos 1 mais raiz de 3, esse raiz de 3 dá 1,7, e 1,7 menos 1 dá 0,7, ou seja, um número maior do que zero. Logo, desculpa, né? Aqui é A1, né? Não é A2, é A1, tá bom? Então, logo, esse aqui será o nosso A1. Mas, Daniel, o que ele pede é a razão, beleza. Vamos voltar. Ora, o primeiro termo agora é menos 1 mais raiz de 3. E a gente sabe que o segundo termo é 2, né? O terceiro termo não importa para a gente, não vai importar. A gente sabe que a razão na PA, apresentada aqui pela letra R, vai ser quem? Vai ser 2, cuidado, ó, menos o A1. Logo, trabalhando essa ideia aqui, a gente vai ter 2, menos com menos vai dar mais 1. Cuidado aqui, ó, menos com mais, menos. E aí a gente fecha aqui a ideia falando que R vai ser 3 menos raiz de 3. E se você olhar nas opções, a gente vai ter o item E de esforço. Tudo bem? Moçada, preste atenção. Primeira questão encerrada, comentada, e é uma questão que trabalhou as propriedades. Claro, trabalhamos aí uma equação de segundo grau, como eu falei para você, geralmente envolve aquela série de coisas, mas um ponto eu tenho a destacar, além de ser uma questão de PA e PG, é a atenção que você tem que ter, principalmente com os elementos fornecidos no enunciado. Quando ele fala que o A1 é maior do que zero, na hora que você tira a raiz da equação, vai surgir dois valores. Aí você tem que tirar o positivo. Então, fica ligado na hora da prova nesses pequenos detalhes. Porque são esses pequenos detalhes que vão te colocar mais na frente na classificação. Tudo bem? Não esquece, tá? Vem aqui para o Alfa com Militares que vocês vão ser aprovados, tá bom? Vamos lá, vamos para a nossa próxima questão. E a nossa próxima questão, pessoal, novamente eu trouxe aqui uma questão de PA e PG, não é isso? Na verdade, nossa próxima questão aqui, ela fala o seguinte. A sequência A1, A2, A10, aonde A1 é 3 meios, A2 é 5 meios, A3 9 meios e A10 1025 sobre 2. É de tal forma que N pertence ao conjunto 1, 2 até 10. Temos que AN é igual a BN mais CN, onde B1, B2, B10 é uma PG, com B1 diferente de zero, e de razão Q mais diferente de mais ou menos 1. E C1, C2, C10 é uma PA constante. Podemos afirmar que A1, A2, A10 é igual a... Moçada, vem comigo aqui, preste atenção. Essa questão foi 10 PSETs.
Eu considero uma questão média, né, se você for me perguntar assim. Mas assim, ela pode ser uma questão difícil, fácil se você observar um pequeno detalhe dentro dela. Mas novamente venho tocar um ponto essencial: leitura. Ele já definiu quem é quem, já tudo bonitinho, tudo legal. Então fica ligado nos dados que ele te dá. Se não me engano, aí no meio ele fala que um tal B é PG, que um tal C é PA, então fica ligado principalmente nesses dois aspectos. Olha bem, vamos pensar o seguinte, vamos organizar a questão primeiro, tá bom? A gente precisa primeiro organizar a questão, pessoal, né? Porque senão a gente não vai conseguir fazer a questão, tá? Então vamos lá. Olha bem, primeiro passo, pessoal, para a gente organizar a questão. Ele fala o seguinte, ó. Vou até colocar da forma contrária, né? Ele fala assim, ó, BN, vou colocar aqui mais distante, ó, CN, tá? Isso tudo é igual a um AI. Tudo bem? Aí ele fala o quê? Ó? Ele fala que esse BN aqui é uma PG. Tá? E ele fala que esse CN aqui é uma PA. Né? E ainda mais, né? Ele fala que é uma PA e uma PA constante. Tudo bem? Até aí, nada demais, né? Bora pegar o primeiro termo. O primeiro termo é 3 meios, né? Que ele chama de A1. Mas se você observar, o 3 meios ele pode ser escrito assim. Olha como é que ele pode ser escrito. Ó. Ele pode ser assim. Ó. Ele pode ser 2 mais 1 sobre 2. Não é isso? Ora, eu posso separar isso. Olha como é que eu vou separar? Presta atenção. Ó, eu posso fazer 2 dividido por 2, eu posso fazer 1 dividido por 2. Vamos lá. Quanto é 2 dividido por 2? Olha bem, ó. Quanto é 2 dividido por 2? É 1. Mais e 1 meio. Eu posso fazer isso. Eu vou fazer aqui no primeiro para você enxergar melhor. Isso aqui eu poderia escrever como sendo assim, ó. 2 sobre 2 mais 1 sobre 2. Eu separei esses dois caras com o mesmo denominador. 2 sobre 2 é 1 e 1 meio. Aí você vai observar que no A2 ele coloca 5 meios. Olha bem, ó, ele vai colocar 5 meios. Aí olha bem, vamos para cá, todo mundo, ó, olha bem. Ora, 5 meios é a mesma coisa de eu escrever assim, ó. 4 mais 1 sobre 2. E a gente pode separar, ó, pode ficar assim, ó, 4 meios mais quem? 1 meio. Só que 4 meios é 2 e 1 meio é 1 meio. Olha que legal. Observa, ó, ele falou que essa PA era uma PA o quê? Constante. Não esquece disso. Vamos fazer mais um? Vamos lá. O próximo termo seriam 9 meios. Olha bem, ó, 9 meios. 9 meios a gente pode escrever como sendo 8 mais 1 dividido por 2. Ou seja, a gente pode escrever que é 8 sobre 2 mais 1 sobre 2. Ora, 8 sobre 2 é 4. Mais 1 meio. E observa que isso vai continuar. E aqui também, ó, isso vai continuar. Observa, aqui é o primeiro termo, é isso? Ó, aqui é o A1, aqui é o A2, aqui é o A3, e isso vai embora, né? Até o A10. E ele quer exatamente essa soma. Ora, pessoal, descobrimos tudo. Ó. O CN é uma PA constante. Quanto? 1 meio. E isso vai se repetir quantas vezes? 10 vezes. Então, eu posso fazer assim, ó, A1, A2, né? A10, que é a soma que ele quer, vai ser a soma, vai ser essa soma aqui, que eu vou chamar de S1, mais essa soma aqui, que eu vou chamar de S2. Logo, tudo isso eu vou trocar por S1 mais S2. Só que observa, o S1 é 10 vezes 1 meio. É 1 meio somado 10 vezes. Então, vai ser 10 vezes 1 meio. Mais
E se você notar o S2, ele é uma PG crescente. Observa, ó, o B1 é diferente de zero, porque ele é 1, tá aqui ele, tá bom? E a razão, ela é diferente de mais ou menos 1, porque a razão vai ser aqui, ó. 2 dividido por 1, a gente vai obter 2. 4 dividido por 2, a gente vai obter 2. Na verdade, isso aqui é uma PG. Olha bem, ó, finita, aonde o primeiro termo é 1 e a razão é 2. Logo, a gente vai fazer a soma dos termos finita. Nesse caso, vai ser o A1, que é 1, a razão, que é 2, elevado a 10, que é a quantidade de termos, menos 1. Tudo isso sobre 2 menos 1. Esse é o nosso S2, que é uma PG finita. Olha a fórmula aqui, ó. Sn é igual a 1, Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Finalizando aqui, a gente vai ter o seguinte, ó. 10 dividido por 2 vai dar 5. Cuidado aqui, ó. 2 menos 1 dá 1. Esse 1 vai embora com esse 1 aqui, né? Apenas para poder simplificar essas unidades aí. 2 elevado a 10 é 1024. Então, vai ficar assim, ó. 1024 menos 1. Logo, nós vamos ter 5 mais 1023. Logo, pessoal, essa soma aí ela vai ser 1028. E, novamente, a gente vai marcar o item E de esforçado. Tá vendo aí? Duas questões bem bacanas de PA e PG. Trabalhamos as duas ideias. Essa questão que a gente acabou de fazer, ela foi da SpaceX, né? Ela foi de uma prova bem recente da SpaceX. É uma questão, como eu falei, eu trato ela como média porque o aluno tinha que observar isso. Qual era o primeiro caminho que o aluno ia? Ele logo somar lá em cima, 1 meio, mais 3 meios, mais 5 meios, mais 9 meios e tal. E ele poderia trabalhar uma ideia meio pesada lá, tá bom? Não ia dar um negócio muito bacana não. Mas você viu que no momento que a gente separou lá, ficou tudo bonitinho, tudo fácil, tudo legal, fazendo uma demonstração bem tranquila. Ela é mediana porque você precisaria observar isso, né? Essa é uma classificação pessoal minha, né? Algumas pessoas acharam a questão fácil, outras acharam a questão difícil, e eu respeito todos os comentários que foram feitos, tá bom? Mas assim, é uma questão legal, por isso que eu trouxe o material. Primeiro eu trouxe uma questão mais bacana, trabalhando com as propriedades. Agora a gente trabalhou um pouquinho de soma, né? Soma finita. Vimos o que é uma PA constante, né? A PA constante é aquela que todos os valores são iguais, né? Ou seja, se a gente fizer a razão ali, vai dar zero a razão. Isso? Então assim, foi bem trabalhada, né? A gente conseguiu trabalhar as ideias, e é isso que a gente faz aqui no AlphaCom. Deixar esse negócio bem legal para você. Pessoal, não tem outro segredo. Daqui para frente, estudar. Faz aquela teoria rápida para lembrar as ideias e, ó, questões. Vamos fazer questões, tá bom? E nós aqui do AlphaCom Militar estamos preparados para isso. Já terminamos as matrizes teóricas e vamos começar as matrizes de exercícios. E aí, moçada, vem muita coisa boa. Tudo bem? Vamos lá. Vamos para mais uma questão do nosso evento, né? E a próxima questão, pessoal, a gente vai trazer uma ideia agora de geometria plana. Olha bem a leitura da questão. Ele fala o seguinte: um trapézio ABCD, retângulo em A e D, cuidado, tá bom? Possui duas diagonais perpendiculares. Eita, olha bem, olha o enunciado, cheio de informação. Sabendo que os lados AB e CD medem respectivamente 2 centímetros, 18 centímetros, então a área em centímetros quadrados desse trapézio mede. Observa bem, pessoal, questãozinha cheia de detalhes, né? Ele fala de um trapézio retângulo em A e D, aí você fica e agora, trapézio retângulo, aquele que tem um dos lados não paralelos, formando dois ângulos retos. Bom, se fosse um trapézio isósceles, a gente teria os lados não paralelos iguais. Então, fica ligado nessa primeira definição. E o que ele quer no final? Ele quer a área desse trapézio. Então, a gente vai ter que... Ele já me deu as bases, lembra? Ele falou que é 2 e 18. Possivelmente serão as bases. Quando fizer o desenho, a gente vai ver isso. E ele quer a área. Isso? Olha bem, vamos voltar para cá, tá bom? Vamos para cá. Eu fiz o desenho para a gente facilitar logo a nossa ideia aqui, ó. Vamos lá.
Vamos colocar essa ideia em prática agora. Ele fala o seguinte, ó, vou colocar aqui. Ele fala aqui, ó, A, é isso. O A forma 90 graus. E o D lá embaixo também vai formar 90. Então, eles têm que estar aqui do mesmo lado, ó, o A e o D. Tá? Então, aqui vai ser o B e aqui vai ser o C. Então, tá aí o nosso trapézio ABCD. Se a gente voltar lá, né, no enunciado, ele fala o seguinte, ó. Ele fala que AB e CD medem respectivamente 2 e 18. Exatamente nossas bases, ó. O AB aqui em cima, vou colocar assim, ó. Ele mede 2 centímetros, tá? Vamos lá. E o nosso CD aqui embaixo, ele mede 18 centímetros. Então, pessoal, eu já tenho a famosa base menor, eu também tenho a famosa base maior. Essa foi outra informação importante. Olha bem a figura. Próximo passo. Ele fala, vamos voltar lá, vamos botar para a gente ver, tá bom? Ele fala que as diagonais, as diagonais, elas são perpendiculares. Tudo bem? E ele quer saber qual é a área em centímetros quadrados. Lembrando que a área é igual a base maior mais base menor vezes altura, vou colocar esse H grande, dividido por 2. É isso que ele quer aqui, ó. Ora, se a gente analisar lá, observa bem, ó, se a gente analisar, a gente já tem base menor, base maior, e o que está faltando para a gente é a altura, que é exatamente o segmento AD. É isso que falta para a gente. Tudo bem? Então, bora pensar. Olha bem. Como ele fala que são perpendiculares, então eu posso dizer que aqui é 90 graus, eu posso dizer que aqui embaixo é 90 graus, eu posso dizer que aqui na lateral é 90 graus, eu posso dizer que aqui no outro lado também é 90 graus. Mas um detalhe importante que você tem que lembrar é o seguinte, é que as bases, olha bem, ó, tanto essa base aqui, ó, vou aumentar aqui um pouquinho, ó, tanto aqui, ó, o AB, né, essa linha toda aqui, ó, do plano da base aqui, ó, como lá embaixo também no DC, elas são paralelas, né? Não pode esquecer isso, tá? Ó, eu já posso dizer, o primeiro ponto que eu vou colocar aqui, ó. Eu posso dizer que AB, ela é paralela a CD. Isso é uma coisa importante, muito importante, tá? Por que, Daniel, que é importante? Porque a gente vai observar o seguinte, observa bem, ó. Esse ângulo B aqui, tá? E esse ângulo bem aqui embaixo, no D, eles são exatamente o quê? Iguais. Por quê? Porque eu tenho retas paralelas cortadas por uma transversal. E esse ângulo vermelho com esse ângulo vermelho, eles são alternos internos. Ah, Daniel, entendi. Então ficou fácil, porque agora esse ângulozinho aqui, ó, esse azulzinho aqui, tá vendo aqui? E esse azulzinho aqui de baixo, eles são o quê? Alternos internos. E olha o que isso proporcionou para a gente. Uma semelhança de triângulos. Eu vou chamar esse ponto central aqui de ponto E. E você vai observar a segunda observação, que o triângulo ABE é semelhante ao triângulo CDE. Pessoal, e essa semelhança vai ser super importante para a gente. Tá vendo, pessoal? Nem sempre as questões caminham sozinhas, né? Tava falando de trapézio, de área, surge uma semelhança no meio. Lembra, pessoal? Geralmente, quando os quadriláteros, quando eu falo quadriláteros, né? As figuras que apresentam 4 lados, vamos dizer assim, né? Lembra que as bases, geralmente, elas são bases paralelas. Quando se formam triângulos, a semelhança é um fator muito presente nesse tipo de questão. Eu acabei de provar para você que os dois triângulos são semelhantes. Por quê? Porque o triângulo de cima tem um ângulo de 90, tem um ângulo vermelho e tem um ângulo azul. Assim como o triângulo de baixo também tem um ângulo de 90, um ângulo vermelho e um ângulo azul. Tudo bem? Mas vamos voltar lá. Vamos trabalhar mais a ideia ainda. E o que vai acontecer, pessoal? Presta atenção, todo mundo, tá?
Bora ficar ligado, porque isso é de suma importância para a questão. Nós vamos tentar achar aqui dentro das questões uma razão de semelhança. Porque se a gente conseguir achar essa razão de semelhança dentro da questão, a gente vai matar a questão bem fácil, bem rápido. Mas, Daniel, que razão de semelhança é essa aí? Tá bom? Observa bem, vamos para cá. Olha aqui, ó. Olha como as coisas vão se tornar fáceis para a gente. Por exemplo, se eu chamar essa medida aqui de x, observa, ó, eu quero saber quem que vai ser essa daqui, ó, tá? Vou trabalhar na mesma linha aqui. Observa, ó, o 90 aqui, pessoal, do triângulo ABE está olhando para 2, está aqui, ó, de frente para 2. Então, vou colocar aqui, ó, 2, tá? E assim como o 90 aqui está para 18 embaixo. Agora, se você olhar para o ângulo azul aqui, ele está olhando para x. E se você olhar para o azul aqui, ele está olhando para o ponto de interrogação, que eu vou colocar assim mesmo. Mas olha bem, ó, esse 2 e esse 18 a gente pode simplificar, então vai ficar 1 sobre 9. Se a gente multiplicar 1 pelo ponto de interrogação, estou fazendo assim hoje, está diferente, tá bom? Aqui, ó, o ponto de interrogação. E x vezes 9, o que é que a gente vai lembrar? Ó, a gente vai ver que o ponto de interrogação é 9 vezes lá em cima. Ou seja, esse cara aqui, ele é 9x. Ou seja, há uma semelhança. O triângulo de baixo, o lado dele é 9 vezes o triângulo de cima. Ou seja, se eu chamar isso aqui de y, o outro aqui também será 9y. Isso chama-se razão de semelhança. Olha que coisa legal. Não é verdade? Vamos lá, bora continuar. Mas lembra, nosso objetivo é achar o H. Mas eu acho que vai ter um negócio legal aqui. Olha bem, ó, olha para esse triângulo aqui, ó, para o A, B, D. A gente sabe que ele é retângulo aqui em A. Vamos colocar aqui, ó, retângulo em A. Então a gente sabe aqui, ó, que o A, B, D. Observa, ó, AD é H. Tudo bem? Aqui em cima, ó, o AB é 2. Cuidado agora, ó. E aqui, ó, é 10x. Tá vendo? Da mesma forma, quero que vocês olhem agora para o contrário. Olha para o triângulo que está em pé aqui, ó. O D, aqui embaixo, ó, D, no qual aqui, ó, lembra, é 90 graus, tá bom? A lá em cima e o C aqui embaixo. Vou colocar aqui, ó, D, C, A. Observa, ó, 90 graus aqui. O AD é H, tudo bem? AC é 10Y, não esquece disso. E aqui embaixo é 18. Olha que legal. Tudo bem? E guarda isso. Vamos lá. Terceiro passo, vamos trabalhar Pitágoras, né? Vamos trabalhar Pitágoras nesses dois triângulos que a gente trabalhou aí. Lembra que a nossa ideia é achar o H. Ora, pessoal, aqui vai ficar assim, ó, H2, 2 ao quadrado igual a 10x ao quadrado. Então vai ficar assim, ó, H2, que é o cateto, mais 2 ao quadrado é igual a 10x ao quadrado. Já aqui, isso no triângulo, vou colocar aqui, né, no triângulo ABD, tudo bem? Já no triângulo ADC, nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter, ó, H2 mais 18 ao quadrado igual a 10y ao quadrado. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos somar essas equações. Ora, pessoal, quando a gente somar aqui as equações, vai ficar assim. Vocês irão concordar comigo, não é isso? H2 com H2 dá 2H2. Até aí, tudo tranquilo, tá bom? Mas, olha bem, ó, 18 ao quadrado, cuidado, hein? 18 ao quadrado é 324, tá bom? É só você fazer 18 vezes 18, 324. 324 com mais 4, 328. Aqui nós vamos ter, ó, 10 ao quadrado, 100x2, mais 100y2. Só que a gente pode fazer assim, ó, 2h2 mais 328 é igual
Colocando 100 em evidência, vamos ter 100 x2 mais y2. Aí o negócio empanca. Mas não. Vamos para o quarto ponto bem aqui, ó. Quero que você olhe para o triângulo ABE. Daniel, onde é que está esse triângulo ABE? Aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. ABE, esse pequenininho aqui, ó. Esse cara aqui, ó, é o ABE. E o que é que você observa? Que ele tem aqui, ó, 90 graus. E esse 90 graus está olhando para quanto? Para 2. E tem como cateto y e x. Vamos fazer Pitágoras. Ora, cateto x ao quadrado mais cateto y ao quadrado é igual a 2 ao quadrado. Olha que coisa legal que a gente achou aqui, ó. E aí vamos trazer isso para onde agora? Para cá. Logo vai ficar assim, ó, 2H2 mais 328 é igual a 100 vezes 4, porque x2 mais y2 é 2 ao quadrado. Logo vai ficar 2H2 igual a 400 menos 328. Ora, pessoal, se você fizer 400 menos 328, isso vai dar 72. Logo vai ficar 2H2 igual a 72, ou seja, H2 igual a 36, logo H é 6. Ora, pessoal, achamos nosso objetivo, que era o H igual a 6. Ora, vamos retornar lá, né? Vamos retornar a pergunta que a gente vai colocar os elementos aqui. Logo, a área vai ser o seguinte, olha bem aqui, ó. A área ela vai ser base maior, que no caso era 18, é isso? Mais base menor, que é 2. Olha agora, ó, vezes a altura 6, dividido por 2. Logo, pessoal, essa área vai ser aqui, ó. Eu posso simplificar esse 2 com 6, fica 3 aqui. Ficará 20 vezes 3, ou seja, 60 centímetros quadrados. E aí, o item correto é o item B de bola, o B de bom. Tudo bem? Moçada, questão massa, questão tranquila, questão de geometria. Geometria, trapézio, semelhança, teorema de Pitágoras. O que foi que eu falei para você? Falei o seguinte, há sempre essa, vamos dizer assim, essa misturada aí, né? A gente acaba fazendo 3 questões, praticamente aqui nós temos 40 e poucos minutos de aula, mas observa bem o tanto de elementos importantes que a gente já viu. Bora fazer aqui uma recapitulação bem rápida. A gente viu PA e PG. Lá em PA e PG a gente viu a equação de segundo grau. Né? A gente acabou de ver aqui o quê? Áreas, trapézio, por exemplo. E o que mais ainda? Vimos ainda a questão do teorema de Pitágoras, né? Trabalhar as figuras, trabalhar a semelhança de triângulos. Pessoal, essa é a ideia principal, tá? Eu vou bem rápido, falar bem rápido, mas eu acho que é importante, né? Principalmente para você nesse ponto agora. Uns alunos presenciais perguntam assim, e agora, Daniel, estou conseguindo aprender em casa, mas não estou conseguindo desenvolver na hora dos exercícios. Eu te falo uma coisa. Você está se tornando muito bom na teoria, mas está esquecendo de praticar. Né? A teoria é importante? Sim, por isso que nas minhas questões eu prezo sempre a ideia, eu prezo sempre a ideia da teoria. Claro, ela é importante. Mas o que é mais importante num momento como esse, já que você já estudou um pouco para a prova, é fazer exercícios. Por exemplo, se de manhã tu estudar áreas, de tarde tu tem que fazer exercícios. No teu planejamento isso tem que estar lá presente, sempre. Então, se tu tá conseguindo absorver a teoria, mas está com muita dificuldade na hora de resolver os exercícios, faz o seguinte, começa com os básicos, vai devagarzinho, vai ganhando força, depois vai para os complicados. O que é importante você sempre ter? Um bom livro, um bom número de questões. Claro, se você não tiver um presencial, vai lá para o Alfa. Vai lá, conversa com a galera do marketing, eles vão lá. A galera do marketing não, a galera lá do canal de vendas, do central de vendas, vai te ajudar a conseguir aquele preço bacana para que você estude com a gente. Por quê? Porque estudar com a gente você vai ter a organização, todo o suporte, vai ter teoria, vai ter exercício,
E às vezes, pessoal, até o contato com o professor diretamente. Tudo bem? Já atendi muitos alunos, né, que perguntaram, tirando dúvidas, a galera de Central, mas fala com o Daniel. Mas atendo o cara na hora, tranquilamente, sem problema. Por isso que eu tenho lá o Instagramzinho, prof.danielpcolares08. Às vezes o cara vai lá e pergunta, Daniel, tá lá no Alfa, não sou mais, como é que eu faço? Tal. Ah, cara, você faz assim, 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 assim. Às vezes a gente não consegue responder porque a gente está na hora do trabalho ou fazendo outra coisa, mas eu sempre dou muita atenção aos meus alunos. É difícil às vezes, porque muita pergunta às vezes acaba complicando a ideia, mas eu tenho a satisfação de atender a todos, nem que seja com um dia, 2 dias de atraso, porque às vezes as mensagens chegam, eu estou trabalhando e não consigo fazer isso. Mas o importante, está absorvendo a teoria, não está conseguindo evoluir, começa a fazer exercícios básicos, depois vai para o intermediário, faz os difíceis, tá bom? Esse é o segredo, fazer questões. Vamos lá, vamos para a nossa próxima questão. E a nossa próxima questão, pessoal, ela fala de quê, a nossa próxima questão? Olha bem, ela fala, deixa eu tirar aqui esses cálculos, novamente de geometria plana, tá bom? Agora a gente vai ter um pouquinho mais de cuidado, eu acho que vai envolver um outro assunto aí também. Observa que a gente está sempre fazendo esse paralelo, né? Resolve uma questão, vai lá, faz aquela ideia, tal, bacana, tenta te mostrar os caminhos. Então fica ligado. Vamos devagar, vamos fazer a leitura para que a gente possa fazer uma questão bem bacana aí. Olha bem. A figura representa um quadrado ABCD de lado 1. Então você já tem que ter em mente que o quadrado tem 4 lados iguais, tem os 4 ângulos retos, né? Quando você faz a leitura, você já vai fazendo esse entendimento todinho. Aí ele continua fazendo assim. O ponto F está em BC, BF mede raiz de 5 sobre 4 e o ponto E está em CD. E a F é bissetriz do ângulo BAE. Coisa importante. Tá bom? Continua. Nessas condições, o segmento DE mede. Quando eu vi essa questão, eu disse assim, ó, vou colocar na minha aula. Linda questão, muito legal. E novamente eu vou tocar nesse ponto que já foi tocado agora anteriormente na nossa aula de hoje. Lembra que figuras como quadrado, trapézio, retângulo possuem lados paralelos. Se eles possuem lados paralelos cortados por uma transversal, aquela classificação lá no começo, retos parados cortados por transversal, correspondente, alternos internos, tal, ela te ajuda muito a identificar os ângulos aí dentro. Outra coisa, ele falou que alguém, o AF, é bissetriz. Lembra que bissetriz é um segmento de reta que parte de um vértice, toca o lado oposto, mas a propriedade é lá no vértice, ela divide o ângulo em 2 partes iguais. Se ela vai dividir o lado do outro lado em 2 partes iguais, não importa. O que importa é que ela divide o ângulo lá em cima em 2 partes iguais. Vamos juntar essas ideias todas para a gente poder fazer a questão. Bora voltar. Vamos trabalhar algumas ideias ainda nessa figura aqui. Primeira coisa, pessoal, que ele faz aqui, ó, ele diz o seguinte, ó, ele fala que tem lado 1. Então, eu posso dizer que aqui ele vai ter um lado 1. Tudo bem? Aqui também ele vai ter um lado 1. Até aí, tudo tranquilo, tudo legal, tá bom? Ângulo de 90 graus aqui, ângulo de 90 graus aqui, tá? Por enquanto, tudo tranquilo, tudo bem? Outra coisa, presta atenção, ele fala que o segmento BF mede raiz de 5 sobre 4. Aqui, legal, tranquilo. E o segmento AF é bissetriz de BAE. Ou seja, pessoal, presta bem atenção aqui, ó. Ele está falando para mim que esse ângulo aqui, eu vou chamar ele de θ, e esse ângulo aqui, eu vou chamar ele de θ também. Mas observe o detalhe, é o que eu falei para você, ó. Observe que quando eu tenho um quadrado, aí estou prolongando aqui, ó, o AB, essa reta aqui, estou prolongando ela para ela ficar bem grande, tá bom? E essa reta lá embaixo, que passa no DC, elas são paralelas. Tudo bem? Já posso dizer para você bem aqui, ó, que AB é paralelo a CD. Daniel, o que é que vai implicar isso? Vai implicar o seguinte, ó. Esse ângulo aqui todinho, né,
que no caso ele é 2θ, ele é igual a esse ângulo aqui embaixo. Ó. Ele também vai ser 2θ. Motivo? Eles são alternos internos. Está aqui a transversal. Ó. A transversal é essa que eu estou pintando de vermelho aqui. Ó. Reta transversal, duas retas paralelas, né? Um do lado do outro. Logo, então, eu posso dizer que esse ângulo aqui é 2θ. Isso vai ser importante para a gente. E no final, ele quer saber qual é o tamanho do segmento DE. Que é esse pedacinho bem aqui onde está o 2θ. Ou seja, ele quer saber quem é esse cara aqui. Eu vou chamar de K. Bom, então daqui para cá é o nosso interesse aqui. Então, observa que eu fiz todo um estudo na questão de acordo com o enunciado. Aí eu volto para você aqui para falar uma coisa. Presta atenção. Triângulo retângulo. A nossa aula hoje, né, nosso evento hoje, já falou sobre ele em relação ao Teorema de Pitágoras. Então fica ligado, presta atenção. Sempre que o ângulo apresentar 90 graus, você tem várias saídas para ele. Uma delas, Pitágoras, é a que vem na nossa cabeça rapidamente. Mas eu quero te deixar bem claro, presta atenção, bem claro, que quando você tem um ângulo de 90, você também pode usar as relações seno, cosseno, tangente. Cuidado com isso. Tudo bem? Daniel, se eu não tiver um ângulo de 90, aí nós vamos para outra ideia. Qual é a outra ideia? Lei dos senos e lei dos cossenos. Então, assim, fica ligado quando tem um ângulo de 90. Bora voltar para cá. Pessoal, vamos transferir tudo isso agora para cá. Vamos lá. Observa bem. A gente viu que esse ângulo bem aqui, ó, atenção, ó, que esse ângulo bem aqui é 2θ. Tá? Que a gente quer esse valor aqui, o K, que é DE. A gente viu que esse ângulo aqui, assim também como esse outro aqui era um θ. Esse ângulo aqui é 90 graus, aqui era 1, lembra? E ele fala também que esse cara bem aqui... Não esquece disso, né? Bora voltar lá só para a gente pegar o valor, não é isso? O valor lá ó, era raiz de 5 sobre 4, tá bom? Então vamos lá. Então voltando para cá, a gente tem raiz de 5 sobre 4. Olha que ideia legal, tá? Eu vou trabalhar nesse primeiro triângulo aqui, ó. O que é que a gente vai observar nele, nesse primeiro triângulo? Vou colocar aqui, ó, um para ficar organizado. A gente olha o seguinte, como eu tenho 90 graus aqui, né? Então esse cara que está aqui na frente dele, que é o AF, vai ser a hipotenusa. Até aí nada demais, né? O ângulo, ele vai ter, ó, esse cateto aqui, que a gente chama aí de cateto adjacente, porque está vizinho dele, mas também a gente tem um cateto que está lá na frente, ó, que é o raiz de 5 sobre 4, que é o cateto oposto. Observa, eu tenho o cateto adjacente, que é 1, e eu tenho o cateto oposto, que é a raiz de 5 sobre 4. Só restou uma coisa para a gente, tangente. Então, a tangente de θ é o cateto oposto, não esquece, sobre o cateto adjacente. Nesse caso específico, nós vamos ter que a tangente de θ vai ser o cateto oposto, que é raiz de 5 sobre 4, dividido por 1. Logo, aqui vai dar raiz de 5 sobre 4. Tudo bem? Tranquilo. Agora a gente vem para cá, ó. A gente vem para o triângulo 2. Né? Esse bem aqui que tem um 2θ. Lembrando que esse quadrado aqui tem lado 1. Tudo bem? Por enquanto, tudo legal. É isso? Aí o que vai acontecer? Vamos analisar o triângulo 2, né, que a gente chamou de 2. Bem, como aqui é 90 graus, né, aqui embaixo, a gente está vendo que aqui na frente é o AE. Logo, esse AE é quem? É a hipotenusa, é isso? A hipotenusa sempre oposta ao ângulo de 90 graus. O que a gente vai fazer agora? Observa bem, ó. Vizinho ao ângulo aqui, ó, nós temos o cateto adjacente, que é o K, no caso aqui. E na frente dele, lá do outro lado, oposto a ele, nós vamos ter o famoso cateto oposto. Novamente, eu tenho cateto oposto, olha bem, ó, e quero achar o cateto adjacente. Tangente de novo. Só que nesse caso vai ser a tangente de 2θ. E aí a gente vai ter o quê? Ó?
que essa tangente de 2θ ela é o quê? O cateto oposto, que é 1 sobre o cateto adjacente, que é K. Tudo bem? Mas, ó, a gente vai lembrar um pouquinho, né? Quem é tangente de 2θ? Aí você vai lá no arco duplo e faz aquela revisão agora, né? A gente sabe que é aqui, ó, 2 tangente de θ sobre 1 menos tangente ao quadrado de θ, né? Isso aqui, ó, a gente chama de arco duplo, né? O mais famoso é o do seno, né? Mas tem do cosseno e da tangente também. Então, vamos lá. Então, vai ficar assim, ó, 2 vezes, olha bem, ó, tangente de θ. Aí, de 5 sobre 4, que a gente já tinha calculado anteriormente. Sobre, olha bem, ó, 1 menos, olha aqui, ó, raiz de 5 sobre 4 ao quadrado. Tudo isso é 1 sobre K. Tudo bem? Eu substituí aqui. E lembra que tangente de θ, a gente já tinha calculado lá atrás, é 5 sobre 4. Agora, pessoal, álgebra, né? Álgebra pura aí. Vamos fazer logo assim, ó, né? Vamos multiplicar aqui, ó, 2 vezes, né? Raiz de 5 sobre 4 vezes K. Mas vamos simplificar esse 2 com esse 4 aqui, tudo bem? Vai ficar aqui, ó, vai ficar 1 e aqui vai ficar 2. Vai ficar assim, ó, raiz de 5, ok? Sobre 2 vezes K. Já aqui vai ficar assim, ó, 1 vezes esse valor aí, que vai dar 1 menos 5, que raiz de 5 elevado ao quadrado dá 5, sobre 16. Tudo bem? 4 ao quadrado. Ora, continuando, a gente vai ter o seguinte, raiz de 5 sobre 2 vezes K é igual a 16. Faz o seguinte, ó, multiplica aqui, tá? E faz a operação voltando aqui. Então, vai ficar assim, ó, repete o 16 no caso. 16 vezes 1, 16. 16 menos 5, 11. Tudo bem? Podemos simplificar esse 2 aqui com esse 16 aqui. Logo vai ficar assim. Vamos trazer para cá. Ó. Olha o que restou. Restou o seguinte. Raiz de 5 vezes K é igual a 11 sobre 8. Mas esse raiz de 5, quando eu multiplicar, ele vem aqui para baixo. Logo vai ficar assim, ó. K igual a 11 sobre 8 raiz de 5. E aí, nesse caso, a gente vai só racionalizar o raiz de 5 aqui, ó. Raiz de 5 em cima e raiz de 5 embaixo. Finalizando, vamos chegar ao seguinte, ó. Em cima, 11 raiz de 5. E olha embaixo, ó. Raiz de 5 vezes raiz de 5 dá 5. E 5 vezes 8, 40. Logo, chegamos a 11 raiz de 5 sobre 40. Se a gente voltar aqui um pouquinho, a gente vai achar o item D de dedicação. Tudo bem? Esse é o nosso item correto. Ok? Tudo bem, moçada? Tranquilo, não? Agora você vai fazer o quê? Vai ficar olhando para mim e vai ficar pensando assim, poxa, é muita coisa. Não, não faz isso não. O que é que você vai fazer? Hoje, né, mais tarde, quando você descansar um pouquinho, eu vou atrás dessas fórmulas de arco duplo, né? E vou completar aqui no material do Daniel. Vou deixar isso aqui guardado para uma revisão futura. Porque esse material de hoje, esse que a gente está fazendo aqui, já que a gente está abordando vários assuntos diferentes, é um material que depois você tem que fazer o quê? Pegar ele, organizar ele bem bonitinho, preencher ele. Uma dica, os casos de semelhança, vai lá e coloca na questão, né? A primeira questão. As outras propriedades da PA e PG se completa lá naquele primeiro quadrozinho. Nessa questão agora, vou escrever logo as fórmulas de arco duplo, das transformações trigonométricas no geral. Aguarda ali, porque futuramente você vai pegar esse CDzinho, faltando assim umas 3 semanas para a prova. Vixe, vou dar uma olhada naquele que o Daniel fez naquele evento. Legal. Que ele tem muita coisa boa, vai fazer eu lembrar muita coisa. É assim, pessoal, que estuda.
Eu vou dizer para você, sou um cara que sempre estuda assim. Se o professor fala hoje, se ele falou de arco duplo, eu vou atrás para ver o que é o arco duplo. Se o professor, vou dar um exemplo para você. O professor falou de moda média e mediana, mas ele falou que na próxima aula era desvio, padrão e variância. Eu vou atrás. Você não pode esperar, pessoal. Na vida a gente não espera, né? Eu aprendi isso porque eu estudei aqui em Fortaleza, numa escola, numa faculdade pública. E no primeiro semestre eu fiquei esperando pelos outros. Eu fiquei assim, vou ficar esperando e ninguém vai me dar nada. Quando foi no segundo semestre, eu, peraí ainda, né? Uma vez eu sentei lá na faculdade e fiquei olhando. De longe, assim, tinha um pavilhão bem grande, eu sentei e fiquei lá olhando. A movimentação, sabe, daquilo que acontecia dentro da faculdade. Eram conversando, a outra galera estudando, a outra galera fazendo aquilo ali, mas todo mundo independente lá. Mas é engraçado, na hora que você entra na sala, principalmente no curso de matemática, ninguém é mais teu amigo. Ele é teu amigo quando acaba a aula, ele já olha pra ti e já começa a brincar. Mas na hora da aula, ele não quer nem saber de você. Aí eu aprendi. Fiquei independente. Tinha dia que eu me escondia na faculdade para não estudar com ninguém. Tinha dia que quando eu estava... É assim, né? Mas nunca mais esperei por ninguém. Espera para tu ver, embaixo da mangueira, cai uma manga na tua cabeça, só. Eu aprendi essa frase com o professor meu, que ele falou isso para mim uma vez. Então, pessoal, dedicação. Tem que estudar, tem que ir atrás das coisas, tá bom? Vamos lá, vamos para a próxima questão. Olha bem, nossa próxima questão, tá? Vamos lá, ela fala o seguinte. Se 1 é raiz de multiplicidade de 2 da equação x4, x2 mais ax mais b igual a 0. Então, A2 menos B3 é igual a... Pessoal, uma questão de polinômios, equações algébricas, né? Em que ele fala de multiplicidade. Mas antes de começar isso, né, como eu fiz semana passada na ESA, vou fazer um pequeno comentário sobre uma equação, na verdade. Na verdade, eu vou fazer um comentário sobre raiz. O que é uma raiz, na verdade? Né? Então, vamos voltar para cá. Olha bem. Imagina só, né, eu vou colocar um exemplo aqui, né, que eu tivesse a seguinte equação. Ó. Observa bem. X menos 3 vezes x mais 4. Um produto notável. Vou começar assim. E aí eu começasse a multiplicar isso. Ó. X vezes x. Né? Ou seja, isso vai dar x ao quadrado. X vezes 4. Né? Aí isso vai dar 4x. Menos 3 vezes x. Aí isso ia ficar menos 3x. E menos 3 vezes 4. E esse ia dar menos 12. Tudo bem? Quando a gente desse aqui uma geral aqui, né, organizasse os termos, aí isso ia ficar assim. x2, observa bem, ó, mais x menos 12 igual a 0, que é uma equação de segundo grau. Então, Daniel, tu quer dizer o que para a gente? Estou dizendo o seguinte, que se eu resolver essa equação, né, por Bhaskara ou por qualquer outro meio, eu vou ter como raízes quem? Olha como é que eu vou ter como raiz. Olha, eu vou ter x igual a 3 e x igual a menos 4. Aí você vai olhar assim, que coincidência, né? Tu começou com essa equação aqui e está dizendo agora que a equação é x igual a 3, x menos 4. Eu notei o seguinte. Eu notei, Daniel, que lá em cima era menos 3 e aqui é mais 3. Verdade. E lá em cima era mais 4 e aqui era menos 4. Verdade. Mas... o que é uma raiz? Né? O que é a raiz? Né? E ela tem outro nome, tá? Não só apenas raiz, né? A gente chama de raiz ou zero da equação. Né? A gente pode chamar assim. E aqui é que eu te falo, ó, zero. Né? Se você pegar o valor 3 e substituir nessa equação, você vai zerar a equação. O resultado vai dar 0 igual a 0. Observa, ó. 3 ao quadrado é 9, né? Mais 3, estou usando x igual a 3 aqui, tá? Substituindo. Menos 12 igual a 0. Ora, 9 mais 3 é 12. 12 menos 12 é 0. E 0 é igual a 0. Ou seja, 3 é raiz. Ou seja, pessoal, raiz é o valor numérico que, ao ser substituído na equação, ele zera a equação. Ah, Daniel, então quer dizer que eu poderia escrever essa equação como sendo assim. 1 vezes x menos 3 vezes x mais 4. Aí você vai dizer, não entendi uma coisa, esse 1 aqui é sempre o A.
E lembra que o A é o primeiro termo aqui, ó. E tá aqui, ó, x menos 3 e x mais 4. Quando você for tirar aqui da equação, aí você, o quê? Troca o sinal, fica mais 3. E quando você tirar aqui, fica menos 4. Tudo bem? Um outro fator, né? É que se você pegar essa expressão aí, ó, x2 mais x menos 12, e dividir por qualquer um desses fatores aqui, ó, ou por x menos 3, ou por x mais 4, por exemplo, você colocar aqui por x menos 3, quando você fizer essa divisão, você vai achar o outro, x mais 4. Né? Se eu tivesse colocado x mais 4 em cima, você ia achar x menos 3 embaixo. E o detalhe, lá no final, você vai achar resto igual a zero. Quando ele fala que o resto é zero, ele está dizendo que essa equação é divisível por essa. Essa palavra aqui, ó, divisível, quer dizer que o resto vai ser zero. Então, assim, são conceitos bem básicos, bem tranquilos, né? Mas é só para a gente ter a ideia de que é uma raiz, né? Que a gente pode fatorar o polinômio, né? No caso, trabalhando com polinômio de grau 2, a gente vai trabalhar com polinômio de grau 4, grau 5, né? Aí, no caso, vai ser bem diferente, né? Mas, assim, essa ideia se mantém, né? Se você tem um número que é raiz, se você substituir no grau 4, ele tem que zerar para lá 0 igual a 0. Aí é raiz. Tudo bem? Mas vamos lá, vamos voltar. Vamos para a questão novamente. Agora, se concentrar na questão. E a questão fala o seguinte. Se 1 é raiz de multiplicidade 2 da equação x4 mais x2 mais ax mais b igual a 0, com a e b pertencente aos reais, ele quer saber qual é o valor de A2 menos B3. Então, vamos lá. Vamos abrir aqui, tá? Primeiro detalhe. Eu vou escrever essa equação assim agora. Olha bem, vou escrever assim, ó. x4, tá bom? Eu posso até escrever assim, ó, mais 0x3, sem problema nenhum, mais x2, né? Eu vou colocar assim também, tá bom? Se a gente voltar lá para a gente ver o restante, tá? Observa bem aqui, ó, o restante será ax mais b igual a 0, tá bom? Ax mais b igual a 0. Vamos escrever aqui, mais ax mais b igual a 0. Pessoal, um dos primeiros pontos que ele fala que 1, né, é raiz, bom, de multiplicidade 2. Se eu colocar assim, né, multiplicidade 2. O que é que isso significa? Observa bem, pessoal, como eu estou com a raiz de quarto grau, olha o grau dela aqui, ó, eu vou ter 4 raízes, tá? Eu sei que eu vou ter 4 raízes. Ora, quando ele fala que 1, né, é raiz de multiplicidade 2, vamos fazer assim, ó. Vamos chamar de x1, x2, x3 e x4, as raízes desse polinômio aí. Quando ele fala que 1 é raiz de multiplicidade 2, ele está falando que 1 aparece 2 vezes como raiz. Ele vai ter uma raiz repetida, né? 1 vai aparecer 2 vezes. Outro detalhe, como eu tenho quarto grau, observa bem, né? E eu já tenho 2 raízes, eu vou fazer o que a gente chama de abaixamento de ordem, né? E para isso eu vou usar o dispositivo de Briot-Ruffini. Isso é o elemento, né, que a gente vai utilizar nessa questão aqui. E o que é que o Briot-Ruffini faz? Ele faz o chamado abaixamento de grau. Ou seja, presta atenção, abaixamento de grau. Estou usando aqui uma linguagem mais simples, tá? Vamos lá. Ora, eu estou no quarto grau, eu vou fazer algumas operações e com essas operações eu vou ter uma equação do segundo grau. Por quê? Porque eu tenho 2 raízes. Bora lembrar, né? Como é que se faz aí o Briot-Ruffini, tá bom? É o seguinte, o primeiro passo é você vai escrever os coeficientes aqui, ó. 1, aí eu completei com 0, ó. 0, pode colocar, Daniel? Sim, é importante que você complete para usar o método, tá bom? Aí o próximo, 1, tudo bem? O próximo é o A e o próximo é o B. Aí o que é que você faz, né? Você passa uma linha aqui e aqui também.
Desculpa, deixa eu voltar aqui. Essa linha não ficou muito legal. Vamos lá. Acabei passando aqui, mas legal. Vamos lá. Fazer assim que sai melhor. Observa, ó, tem essa linha aqui, certo? E observa, ó, você vai excluir o último também, vai passar uma linha aqui. Isso é o dispositivo, tá bom? Vamos lá. Você escreve a primeira raiz aqui, ó, 1. Isso aqui é a raiz, tá? Ó, a minha primeira raiz, eu vou usar a primeira, tá bom? Certo? E como é que eu faço agora? Baixo o primeiro elemento aqui. Sempre também vou fazer isso. E olha a manobra, ó. Você multiplica pela raiz, sempre multiplica pela raiz e soma com o próximo. Você vai fazer isso até você chegar no B. Detalhe, ó, quem vai sobrar aqui é o resto, né? Mas como 1 é raiz, esse resto ele tem que ser igual a 0. Tá? Ele não vai dar 0 por quê? Porque eu tenho letras. Então, a expressão que vai estar aqui, que é o resto, né? Esse resto tem que dar 0. Então, bora lá. 1 vezes 1 é 1. 1 mais 0 é 1. Tudo bem? Esse é o primeiro. Vamos lá, vamos para o próximo. Continua agora. Vamos para o 1 agora. Passou para cá agora. Então, vai. Ó. 1 vezes 1 é 1. 1 mais 1, 2. Agora eu estou no 2. 2 vezes 1, 2. 2 mais A. Aqui é 2 mais A. E para fechar, estou no 2 mais A agora. 2 mais A vezes 1, 2 mais A. 2 mais A mais B. Vai ficar assim, ó. 2 mais A mais B. E esse cara aqui, para mim, agora, é meu resto. Tá? Então, eu já posso dizer que A mais B mais 2 é igual a 0. O primeiro resto aqui. E agora, Daniel? Agora, pessoal, eu vou pegar esses caras aqui, ó. Agora, é como se minha equação fosse assim. Deixa eu pegar aqui uma outra cor para ficar legal. É como se fosse aqui, ó. 1x3, né? Mais 1x2, mais 2x, mais 2a. Ou seja, eu saí do quarto grau e estou no terceiro. Então, bora fazer um novo aqui para ficar bonitinho. Então, vamos pegar aqui agora. Ele agora é 1. Estou pegando esse aqui, ó. 1, 2 e 2 mais A. É isso? Passa a linha aqui do dispositivo. Lembra, né? Elimina aqui a última, que é o resto. E a primeira aqui também. Vou usar a minha segunda raiz, que é 1. Lembra que eu tenho duas raízes, cujo valor é 1. E aí começa o processo. Ó. Baixa o primeiro, 1. E aí você começa. 1 vezes 1, 1. 1 mais 1, 2. 2 vezes 1, 2. 2 mais 2, 4. Olha que legal. E vamos lá. 4 vezes 1, 4. 4 mais 2 mais A. Fica 4 mais 2 mais A. Mas lembra que esse último cara aqui, ele é o resto, né? E esse resto, ele tem que ser 0. Por que ele tem que ser 0? Porque 1 é raiz. Logo, eu vou ter aqui, ó, que 6 mais A é igual a 0. E aí eu montei um pequeno sistemazinho bem simples. Eu vou resolver rapidamente e achar o valor de A e B. Logo, a gente vai ter assim, ó, que aqui na primeira o A ele vai ser menos 6. Tudo bem? Substituindo na primeira, nós vamos ter que menos 6 mais 2 mais B é igual a 0. Ou seja, o B ele vai ser, ora, menos 6 com mais 2 dá menos 4. Passando para o outro lado, mais 4. Se a gente voltar lá, observe o que, é que ele pede na questão. Ele pede para você fazer o A ao quadrado menos o B ao cubo. Bom? Então, o que ele quer aqui? Ó, ele quer o A ao quadrado menos o B ao cubo. Ora, menos 6 ao quadrado, isso vai dar 36. Menos, cuidado, ó, 4 ao quadrado. 4 ao cubo, desculpa, né? Que é
64. E se você pegar 36 menos 64, você vai obter como resposta menos 28. E aí, voltando lá na nossa questão, a gente observa que o item correto é o item C de casa. Tudo bem? Pessoal, questãozinha bem legal, né? A gente trabalhou a ideia de raiz, trabalhamos a ideia de sistema, polinômio, Briótimo-Fini. Daniel, me dá uma dica aí de polinômio legal? Estuda o Briótimo-Fini e estuda também, sabe o quê? Teorema do resto. Tá? Então, observe que eu estou sempre deixando aí uma ideia para você. Mais tarde, o que você vai fazer? Presta atenção. Estou com dificuldade, Daniel. Beleza, está sendo essa dificuldade agora. Ó. Vai procurar um livro, vai procurar na internet um exemplo bem simples de teorema do resto. E depois você vai procurar um outro exemplo de Briótimo-Fini. Vai pegar esses dois exemplos, vai colocar numa folhinha e vai agregar esse material também. É assim que você vai estudar, é assim a dica que eu te dou. Resolver questões. Teoria a gente já fez aqui. Agora é resolver questões. Tudo bem? Vamos lá. Como eu falei lá no início do evento, né, pessoal? A gente aqui tá para resolver questões hoje, né? A gente já está aqui mais ou menos aí com 1h20 de evento, né? E assim, as coisas foram andando, né? E a gente está trabalhando uma ideia bem legal. Mas não esquece, pessoal. Vem com a gente, vem com a Alfa com Militares. Uma super equipe de professores. A gente tem uma super equipe, né? Tá toda aí empenhada nas gravações, direto lá, tal, para deixar tudo bonitinho para você. Eu acho que no final do ano você aprova assim, valeu a pena eu investir no Alfa. E ó, são mais carreiras militares aqui, tá te esperando, tá lá, prontinho para sua aprovação. Vamos lá, vamos para a próxima. E olha bem, pessoal, olha a próxima questão aqui, ó. Vamos lá, vamos para a próxima. Uma circunferência de raio 3. Opa, presta atenção, ó. Uma circunferência de raio 3. Toma cuidado com isso agora. A gente vai trabalhar essa ideia aí. É uma ideia bacana, é uma questão muito legal, né? Situada no primeiro quadrante. Olha bem, ó, ela tem raio 3, está situada no primeiro quadrante do plano cartesiano. É tangente ao eixo Y. Eita, essa está cheia de particularidades. E a reta de equação y igual a x. Então, a ordenada dessa circunferência vale. Pessoal, o texto é pequeno, mas está cheio de informação, cheio. É tangente ao eixo y, é tangente a y igual a x, né? Tem raio 3, então assim, o negócio está meio, né, meio cruel. Vamos lá, vamos conseguir sair dessa. Pessoal, sei que o desenho não vai ficar muito legal, mas eu vou fazer aqui bem bacana, tá? Observa bem, olha para cá. Primeiro detalhe que eu tenho para falar para você. Ele é uma circunferência, olha bem, ó. Ele é uma circunferência de raio 3. Eu vou guardar a primeira informação. Circunferência, vou colocar assim abreviado, né? E tem raio 3, tá? Ela está totalmente situada no primeiro quadrante. É a segunda informação. Ela está situada no primeiro quadrante. Isso é legal, tá? Do plano cartesiano. Terceiro, ela é tangente ao eixo Y. Vou colocar aqui abreviado. E o quarto ponto, ó, e ela também, ó, presta atenção, ela é tangente, ó, ela é tangente ao eixo Y, ele fala bem aqui no texto, e, olha bem aqui, ó, e a reta de equação Y igual a x. Então, ela é também tangente a essa reta Y igual a x, tá? E o que ele quer saber? Ele quer saber qual é o valor da ordenada. Olha bem, ó, a pergunta é ordenada, né? A ordenada de Y, tá? A ordenada do centro, né, no caso, né? A ordenada do centro, né? Ou seja, lembrar que a ordenada é o Y, ele quer saber quem é o Y. Tudo bem? Então vamos lá. Olha o que eu preparei para você aqui. Tá aqui a questão todinha, né? Vamos para o passo a passo. Primeiro detalhe que ele fala, raio 3. Então, aqui é 3. Aqui é 3. Tudo bem?
Circunferência situada no primeiro quadrante. Está aqui o primeiro quadrante. Está aqui o eixo Y, tá bom? E está aqui o eixo X. Certo? Vamos lá. Então, eu vou para cá. Raio 3, né? Situado no primeiro quadrante. Vamos para o próximo passo. Próximo passo. Tangente ao eixo Y. Então, vamos para cá. Né? Desculpa, né? Vamos lá. Tangente ao eixo Y. Está aqui, ó. Tocando bem aqui no eixo Y. Um pontinho. E lembra, ó. Raio no ponto de tangência forma sempre 90 graus. Não esquece disso. Propriedade do círculo, da circunferência e da tangente. Vamos lá. O outro ponto, né? Tangente à reta y igual a x. Aí vamos parar um pouquinho aqui, ó. O que é a reta y igual a x, né? Também chamada, né, de bissetrizes. Olha bem, ó. Olha como ela é bissetriz ímpar. Mas Daniel é um pouquinho chamado de bissetriz ímpar, porque ela está tocando aqui, ó, no primeiro quadrante. E se você observar, quando ela passa aqui, ela passa também no terceiro quadrante. Qual é a característica desses, né, dos pontos aqui, ó? Por exemplo, esse ponto bem aqui, ó, ela é tangente. Lembrando, se a tangente forma um ângulo de quanto aqui? 90 graus. Raio com reta tangente forma um ângulo de 90. Pessoal, a característica aqui é que os pontos eles possuem tanto, ó, a abscissa como a ordenada igual, né? Aqui eu estou dando um exemplo, 2 e 2, tá bom? Lembrando que o primeiro cara aqui é a abscissa, vou colocar abreviadamente aqui, tá? E esse cara aqui é a ordenada, né? Tudo bem? Foi outro ponto também que a gente viu agora, tá bem? E ele quer saber qual é a ordenada y, ou seja, pessoal, ele quer saber quem é esse cara daqui para cá. Então, na verdade, o que ele quer é essa ideia aí. Mas observa, ó, o que eu fiz aqui? Ó, aqui é 3, tá? Aí observa, pessoal, olha para cá, todo mundo como é legal, como é tranquilo essa questão aqui, ó, né? Eu acho que vai ser uma questão bem tranquila para você. Olha bem. Pessoal, bem aqui, 90 graus, tudo bem? Aí observa, ó, muito feliz no nome aqui, ó, bissetriz, né? Se ela é uma bissetriz, então aqui para baixo é 45. E claro que para o outro lado aqui também será 45. Mas se você olhar nesse pequeno triângulozinho aqui, eu já tenho 90 com 45. Logo, esse ângulo aqui em cima também vai dar quanto? 45. Tudo bem? Mas aí o que acontece? Esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, eles são opostos pelo vértice. Aqui, ó, esse com esse, né? Eles são os famosos, né? Eu vou colocar bem aqui, os famosos OPVs. Ora, mas se aqui é 45, aqui em cima é 90, também vai dar quanto aqui em cima? 45. Por que, Daniel? Porque a soma tem que dar quanto? 180. O que é que você observa aqui, ó? Você observa que você tem um triângulo retângulo aqui e você tem um triângulo retângulo aqui. Mas ele é um triângulo retângulo bem especial. 45, 45, 90, 45, 45, 90. Deixa eu colocar aqui o 45 para você enxergar. Aí eu vou parar um pouquinho aqui e venho para cá. Olha o que eu coloquei aqui no cantinho para você, né? Uma observação. Tudo bem? E essa observação é importante, eu quero que vocês guardem ela. Eu tenho um quadrado, aí lembra que aqui é 90 graus. Tudo bem? Se aí é 90 graus, aqui é a diagonal, então aqui é 45 e aqui é 45, que é exatamente o triângulo que a gente está trabalhando. Ou seja, o que é que está dizendo aí? Está dizendo que isso aqui é meio quadrado. Exatamente. Meio quadrado. Tudo bem? Olha que detalhe agora. Ó. Se aqui é x, né? Aqui também é x. Por quê? Porque além de ser retângulo, ele vai ser isósceles. Logo, pessoal, se aqui ó, é 3, tá? Aqui também será quanto? 3. Olha que legal. Certo? E outra coisa, se aqui é x e aqui é x, do outro lado aqui a diagonal ela será x raiz de 2. Ou seja,
A hipotenusa é sempre o valor do lado, no caso aqui é quanto? X multiplicado por raiz de 2. Logo, se aqui é 3 e aqui é 3, esse pedaço daqui para cá será 3 raiz de 2. Que massa! Mas olha o detalhe, ó. Se lá em cima aqui, ó, é 3, aqui embaixo também será 3. Mas observe pela mesma ideia, se aqui é 45, 45, aqui também será quanto? Ó, daqui para cá, 3. Tudo bem? Observa, né, que eu vou passar uma linha bem aqui, né, que ele foi composto por dois pedaços. Ó. Tem esse aqui mais embaixo, que é 3, né, e tem esse outro mais em cima aqui, que é 3 raiz de 2. Logo, se eu somar esses dois pedaços, eu vou ter exatamente o y que eu quero. Logo, fechando a questão, y é igual a quem? É igual a 3 mais 3 raiz de 2. Se a resposta não estiver dessa forma, ela vai estar, né, vamos lá assim, né, um pouco... ela pode estar em evidência, mas não. Né? Você observa que está aqui ela. Ó. Vamos lá, vamos ver aqui novamente. Vamos voltar aqui. Tá? Ela é quem aqui? Ó, 3 raiz de 2 mais 3. Logo, se você voltar aqui, ela vai estar bem aqui. Ó, 3 raiz de 2. Aqui tem um pequeno erro, mas a gente conserta aqui. Ó, 3 raiz de 2. É aqui, desculpa. 3 raiz de 2 mais 3. Tá bom? Conserta aí depois, pessoal, para a gente, tá? 3 raiz de 2 mais 3. Foi só um erro de digitação do professor Daniel. Tudo bem? Tranquilo? Legal? Simples, não? Bem simples a questão, bem bacana, bem legal, né? Questão muito interessante, muito legal mesmo. Eu acho que das questões que a gente fez hoje, né? Das questões que a gente fez hoje, foi a questão que a gente trabalhou a ideia mais legal, eu acho, né? Vamos dizer assim, a gente estruturou a aula para isso, né? A gente está chegando, vamos dizer assim, na reta final da aula, vamos dizer assim, praticamente, mas observe que a gente conseguiu, né, nessa questão, colocar todos os elementos iguais. Trabalhamos quadrado, vindo oposto pelo vértice, né? Essa ideia do 45, 45, 90 é muito importante você estar ligado nisso sempre, tá? Sempre ligado nessa ideia aí. E, ó, o que é que eu proponho para você nessa questão como revisão? Cara, depois dá uma olhada, por exemplo, nas propriedades do círculo, das tangentes. Deixa eu voltar aqui para mostrar uma coisa para você legal. Tá? Eu vou aproveitar esse espaço aqui, né? Deixa umas propriedades muito interessantes, né? Por exemplo, você tem um círculo, né? Eu vou tentar desenhar um círculo, tá? Não sou muito bom de círculo aqui não, mas eu vou tentar. Você tem um círculo. Bom, por exemplo, né? Não saiu muito legal não, mas né? Deu para ver a ideia. Aí você vai ter uma reta tangente. E aí você vai ter outra reta tangente. Aí você tem um ponto P fora, né? Aí você tem esse ponto aqui e tem esse ponto aqui. Tudo bem? Eu vou chamar esse ponto aqui de A e vou chamar esse ponto aqui de B. Diz a propriedade que fala que PA é igual a PB. Olha que coisa legal. Tudo bem? Então, assim, vai procurar essas coisas aí. Ou seja, vou colocar aqui uma observação. Dá uma revisada, pessoal, né? Em relações, olha bem, ó, relações métricas no círculo. Tá bom? Você vai procurar essas relações métricas no círculo, né? Inclusive aqui no Alfa, quem gravou essa parte foi o professor Daniel aqui, né? Eu gravei essa parte de geometria. O professor Arruda está com outra parte, o professor Pedro Evaristo está com outra parte. Nós três formamos a equipe que gravou, né, as últimas aulas mais recentes, né? Existe um outro corpo de professores também. Então você tem toda essa ideia aí, o Arrudão lá, Pedro Evaristo lutando nas outras e eu aqui na geometria, tá bom? Então fica ligado, dá uma ideia bem legal nas relações métricas e aí fica tudo bacana. Certo? Pessoal, vamos para mais uma questão. Vamos lá. Observa bem, próxima questão ela fala o seguinte, olha para cá. Na figura abaixo, o cubo de vértices A, B, C, D, E, F, G, H tem lado L.
Os pontos M e N são pontos médios das arestas AB e BC, respectivamente. A área da superfície do tronco de pirâmide de vértices MB, NEFG. Pessoal, presta bem atenção. Essa é a questão. Mas é uma questão fácil. A gente vai revisar muita coisa legal. E eu quero uma atenção muito especial. Eu sei que está cansativo, mas o evento aqui é preparatório para esse PSEX e eu quero você bem ligado nessa questão. Prometo a vocês que eu vou dar uma relaxada depois disso aí. Mas fica ligado que é muito importante. Vamos lá. Observa bem, o que ele quer? Ele quer a área, eu vou partir da pergunta aqui, ó. Ele quer a área da superfície, área, certo? Eu vou dar um exemplo para você aqui. Por exemplo, vou tentar fazer o exemplo mais simples possível. Eu tenho aqui, né, uma pirâmide, pronto, tá aqui. Vou dizer, bem pequenininho aqui no cantinho para não pegar o espaço ali, tá aqui a pirâmide. E aí, se eu chegasse para você e perguntasse assim, ó, vou chamar aqui de A, vou chamar aqui de B, vou chamar aqui de C, vou chamar aqui de D. E aí eu chegasse para você e falasse assim, ó, quem é a área total dessa pirâmide? Vou fazer aqui bem no cantinho, porque eu vou fazer as anotações ali, tá bom? Então vamos lá. Aí o que você ia dizer? Ah, eu vou somar todos os pedaços dela. É isso mesmo, é isso que eu falo nas minhas aulas, vamos somar os pedaços. Mas que pedaços são esses? Se você olhar lá embaixo, você tem um triângulo, né, que é o ABC, que é a base, vamos dizer assim. Então, você tem um triângulo ABC. Aí eu ia calcular a área desse triângulo, ABC. Certo? Legal, bacana. E o que mais? Eu também ia calcular a lateral. Quem seria a lateral? Seria mais 3 triângulos. Porque se você observar, essa figura aí, ela tem 4 triângulos. Aqui. E quem é os outros 3? Se você olhar aqui, é o DAB, que está aqui desse lado. Também ia calcular o DAB. Aqui eu teria o BCD subindo. Aqui ia ter o BCD. E esse último lá atrás, ali, ó, eu tenho o ACD. E o que é que eu ia fazer, pessoal? Eu ia somar essa área, mais essa, mais essa, mais essa. Eu ia somar todas as áreas para me ter a área total. Tudo bem? Então, observa. Para ter a área total, eu preciso somar todas as áreas. O que a questão pede? Ele pede a área do tronco de pirâmide formado por aqueles elementos que ele viu anunciado. Agora, voltar lá. Observa. Tá aqui ele, ó. Tá aqui o tronco. Olha quem é esse tronco aqui, ó. Tá aqui, ó. Vou partir aqui, ó. Do ponto E. Tá aqui, ó. Ele vai aqui, ó. E, G, vermelho, né? Aí ele desce aqui. Vamos lá. Aí ele vem para cá, ó, MB, aí ele vem aqui. Ele vem aqui e vem aqui, ó. Aqui, ó. Observa, ó. Ele tem uma base triangular lá embaixo, tá? Ele tem outra base triangular aqui em cima. Ah, esqueci aqui, ó. O F. Aqui, ó. Aqui as letras, só você olhar para as letras aqui, ó. Tá? Ele tem uma base aqui em cima, ó, que é um triângulo, tá? Ele tem outra base lá embaixo, que é um triângulo também. Cuidado, ó, aqui na lateral, ó, ele tem um trapézio, bem aqui, né? O BFNG, né? Vou colocar assim, ó, trapézio, né? Aqui na frente ele tem outro trapézio, ó, o EF e tal, BN. E lá atrás, pessoal, bem no meio, ele tem o EGMN aqui, ó. Ou seja, ele tem 5 figuras. Ele fala que o lado é L. Bom, fala que o lado é L. Se é L, todos os lados são L, né? Isso todos os arestas, vamos dizer assim, porque isso aqui é um cubo, então aqui também vai ser L. E assim sucessivamente. Então o que ele quer é a área, não é o volume. Tudo bem? Aí olha o que eu preparei aqui para você. Sempre preparado para você ficar tudo bacana. Observa aqui, ó. Eu destrinchei toda a figura aqui. Então, bora começar devagar aqui. Ó,
Observa bem, a primeira que eu vou trabalhar é essa de cima aqui, ó, a EFG, essa bem aqui, ó. Mas a gente sabe que aqui é L e aqui é L, né? Então aqui, ó, L e L, tá? Vou colocar a letra, ó, E, F, G. Mas como é um cubo, bem aqui forma 90 graus. Então logo aqui, ó, 90 graus, né? Como aqui é L e aqui é L, claro que os lados são iguais, aí lembra pouco tempo, ó, aqui vai ser 45 e aqui vai ser 45. E o EG aqui vai ser quem? L raiz de 2. Então guarda isso, tá? Mas, ó, como eu tenho 90 graus aqui, então essa primeira área aqui vai ser quem? Lado vezes lado dividido por 2, ó. Lado vezes lado dividido por 2. Ou seja, a minha primeira área aqui vai ser quem? L2 sobre 4. Guardei minha primeira área, que é esse triângulo de cima. Se você vier aqui para baixo, você está vendo aqui, ó, o triângulo M, B, N. Tá aqui ele, ó. Mas ele fala que M e N são pontos médios. Logo aqui vai ser L sobre 2. E aqui também vai ser L sobre 2. E lá atrás, pessoal, lembrando que aqui também vai ser 90 graus. E lá atrás, pontilhado, é o L sobre 2, raiz de 2. Lembra do quadrado, ó. Lado igual, diagonal. Então, aqui vai ser L sobre 2. Aqui também vai ser L sobre 2. E o pontilhado vai ser L sobre 2 vezes raiz de 2. Mas lembra que o ângulo de 90 é aqui. Então, essa basezinha aqui também é um triângulo, vai ter o que? O lado, ó, L sobre 2, L sobre 2, sobre 2. Vai ficar assim, ó, L sobre 2, L sobre 2, sobre 2. Isso vai ser assim, ó, L sobre 2, sobre 4, sobre 2. Finalizando, primeiro pelo inverso do segundo, vai ficar L sobre 2, sobre 8. Achei minha segunda área. Daqui a primeira, daqui a segunda. Triângulo de cima, triângulo de baixo. Olha que legal. Mas se aqui, ó, é L sobre 2, você concorda comigo que aqui também é L sobre 2. Aqui é L. Observe que bem aqui nós temos um triângulo. E eu posso achar essa medida aqui que eu vou chamar de x. Que é essa mesma aqui, ó, x. Outra coisa. Se aqui é L e aqui é L, aqui, ó, é L raiz de 2. Observe que agora eu estou olhando aqui, ó, para o EGMN, que é esse grandão aqui, ó. EGMN. Só que eu estou com dificuldade com ele. Por quê? Porque observa, ó, daqui para cá, o MN, né, aqui embaixo, ó, daqui para cá, ele é L raiz de 2 sobre 2. Legal. Lá em cima, todinho, o EG, daqui para cá, ele é L raiz de 2. Tudo bem? E a gente sabe, ó, a gente pode achar esse x aqui, que é esse cara aqui, ó, o x, né? Do outro lado também. E isso é um trapézio, então eu necessito achar a altura. Então eu passo aqui e eu passo aqui. Mas observe que aqui no meio, ó, toda essa região aqui, ele vai ser L raiz de 2 sobre 2, que é exatamente esse de baixo aqui, ó. Daqui para cá. E aqui também, ó, daqui para cá. Ora, pessoal, se eu tenho L raiz de 2 e tiro a metade, ó, L raiz de 2 sobre 2, eu vou ficar com a outra metade, que é L raiz de 2 sobre 2. Dividido por 2, então aqui vai ficar, ó, L raiz de 2 sobre 4. E aqui também, ó, L raiz de 2 sobre 4. Por quê? Ó? Porque eu tenho um inteiro, que é L, e tirei a metade, L sobre 2. Ficou a outra metade, L sobre 2. Só que essa outra metade eu tenho que dividir para cá, para cá. Por isso que ficou L raiz de 2 sobre 4. E aí, pessoal, tem o H aqui, ó, né, que é a altura. Né?
Dá para achar o x, vamos para cá, ó, vamos achar o x aqui, ó. Fazendo o teorema de Pitágoras, nós vamos ter quem aqui, ó? Nós vamos ter que x ao quadrado é igual a L ao quadrado, é esse lado aqui, sobre L sobre 2 ao quadrado. Então, vai ficar aqui, ó, x ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado sobre 4. Somando isso, vai ficar 5L2 sobre 4. Logo, o meu x, né, já que eu vou tirar a raiz, vai ficar L raiz de 5 sobre 2. E aí eu vou colocar ele bem aqui, ó. L raiz de 5 sobre 2. Só que isso vai ser a minha hipotenusa novamente aqui no triângulo. Então, trazendo para cá, fazendo o cálculo da altura, eu vou ter L raiz de 5 sobre 2 ao quadrado, é a hipotenusa, é igual a L raiz de 2 sobre 4 ao quadrado, mais H ao quadrado. E, pessoal, ao resolver isso aí, né, você vai achar a altura, tá bom? E essa altura, para a gente, né, não perder muito tempo aí e ficar, né, procurando mais coisas e mais coisas e mais coisas, quando você terminar, você vai ter essa altura aqui, ó. A altura aí, no caso, né, vai ser, olha bem como é que vai ser a altura aí. Ela vai ser 3L raiz de 2 sobre 4. Então, pessoal, a área aqui, vamos lá, vamos para a área, né? A área nesse ponto aqui será quem? Vamos devagar aqui a área, tá? Vamos lá. Ela vai ser base maior, que no caso é L raiz de 2, mais base menor, que é L raiz de 2 sobre 2. Tudo isso dividido por 2 vezes a altura, que é 3L raiz de 2 sobre 4. Base maior, base menor, altura dividido por 2. Logo, essa área vai ser o seguinte. 2, né? Se eu multiplicar aqui, vai ficar aqui em cima, ó, 3L raiz de 2 sobre 2 vezes 3L raiz de 2 sobre 4. Tudo bem? Vou trazer esse 2 aqui para baixo, então vai ficar assim, ó, 3L raiz de 2 sobre 4 vezes 3L raiz de 2 sobre 4. Tudo bem? Nesse caso, né, nós vamos ter o que aqui, ó? Vai ter 9L, tá? 2, não é isso? Vezes 2 dividido por 16. Ou seja, podemos simplificar aqui, resposta final, 9L2 sobre 8. É a área desse trapézio aqui. Mas observe que a gente tem mais dois trapézios, né? Ó, uma aqui. Observa esse trapézio bem aqui, ó. Eu coloquei aqui, ó, F, G, B, N. E esse outro aqui, ó. A gente tem esses dois também, né? Que é o M, B. Observa bem, ó. E, F. Observa, ó, eles têm lado 1 aqui em comum. Em cima aqui, ó, o EF também é 1, assim como o FG também é 1. 1 e 1. Bom? E eles têm base menor L sobre 2, tanto aqui como aqui. Então, a gente tem exatamente dois trapézios iguais, não é isso? E observa, desculpa, 1 não, aqui é L, né? Poxa, coloquei 1, mas aqui é L, tá bom? Então, vamos lá. Ó, base maior L, base menor L sobre 2, vezes a altura, que é L, né? Esse 1 aqui eu não sei de onde ele veio, né? Tudo isso dividido por 2. Logo, a gente vai ter aqui em cima, que é 3L sobre 2, vezes L sobre 2, ou seja, 3L2 sobre 4. Tanto nesse como nesse. Então, pessoal, a gente achou a área de
todos os pedacinhos. E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai somar todas essas áreas. Então, bora começar. Vamos aqui para a página seguinte, né? Então, a primeira área que a gente achou foi L2 sobre 4. Vamos lá para a gente ir eliminando. Foi essa área aqui, tudo bem? Depois a gente achou essa daqui, ó, L2 sobre 8. Isso mais L2, né? Sobre 8. Mais, vamos lá, vamos voltar lá. Achamos 9L2 sobre 8, que vai para essa área que a gente achou. Mais 9L2 sobre 8. E a gente achou mais duas areazinhas iguais aqui, ó, que foi 3L sobre 2 sobre 4. 3L2, duas vezes, ó. 3L2 sobre 4 mais 3L2 sobre 4. Observe que a gente não pode somar porque nós temos denominadores 4, não é isso? Então, bora fazer o seguinte. Bora multiplicar aqui por 2 e vamos multiplicar aqui por 2. A gente multiplica aqui por 2, a gente multiplica aqui por 2. E a gente multiplica aqui por 2, a gente multiplica aqui por 2. Olha o detalhe, ó. Todos os meus denominadores agora são 8, não é isso? Então vamos lá. 2L2, que é o primeiro aqui, tá? Mais L2, mais 9L2, não altera aqui. Mas aqui a gente fica, ó, com 6L2. E aqui também a gente fica com 6L2. Tudo bem? O que vai acontecer? Observa bem, ó. 9 mais 1, 10. 16. Olha bem, ó. 16. 16 com 6. Vou botar de novo, ó. 10, tá? 1, 2 aqui, ó. Né? Nós temos aqui, ó. 10. Tudo bem? Com mais 6, 16, 22, 26L2 sobre 8. Tudo bem? Tudo legal? Certo? Vamos conferir aqui novamente, né? Se a gente não esqueceu nenhum dos elementos aqui, tá? Observa bem, L2 sobre L2, tudo bacana, tudo legal, tá? Tudo, vamos dizer assim, tudo nos conformes, não é isso? Ah, foi aqui, ó, L2 sobre 2, tá? Desculpa, bem aqui, ó. Aqui, ó, L2 sobre 2, por isso que eu estava achando estranho lá a contagem. Então, bem aqui é L2 sobre 2. Então, a gente tem que multiplicar por 4 aqui e por 4 aqui. Então, nesse caso, bem aqui fica 4L2. Agora sim, observa bem, ó. 10, né? 16, 22 com 4, 26. Tudo bem? E aí, simplificando por 2, fica 13L2 sobre 4. Deixa eu voltar lá para te mostrar, tá bom? Bem aqui, ó, a gente fez o seguinte, ó. Bem aqui, ó. L vezes L, L ao quadrado, sobre 2. Eu tinha colocado um 4 aqui, mas era um 2, tá bom? Depois de 2 horas de aula, a memória começa a falhar, tá? E aí eu multipliquei por 4 embaixo para ele virar 8 e multipliquei por 4 em cima, ficou 4L2. Multipliquei aqui por 4 para virar 8, multipliquei aqui por 2 para virar 8, multipliquei aqui por 2 para virar 8. Lembrando, se eu multiplico por 2 embaixo, eu também tenho que multiplicar em cima. Resultado final, 13L2 sobre 4. Tudo bem? E aí, quando a gente vem aqui na equação, a gente vem aqui para o item A, 13L2 sobre 4. Tudo bem? É cansativo, né? Não? Imagina 4 horas, 5 horas de prova, né? Então, assim, fica muito mais desgastante. Desculpa aí pelo L2 sobre 4, mas era L2 sobre 2, tá bom? Mas, no modo geral, né, a gente conseguiu terminar a questão, que era a soma de todas as áreas. 3 pontos para ressaltar no nosso evento de hoje. Primeiro, o número de informações. Foi muita informação. Muita, né? Você tem que, né, agregar aí. Peço desculpas pelo último erro aí, mas é comum, normal, nós estamos cansados aqui, isso é muito comum. Foi um erro, não é? Esqueceu lá de colocar o 2, colocamos o 4, tá bom? E no mais, pessoal, ó, pega todo esse material e todo ele, faz uma revisão bem bacana.
Lembra das coisas que a gente foi incluindo no meio do caminho, né? Para você acrescentar. Então, assim, ó, imprime um materialzinho, coloca umas folhas extras atrás e faz anotações, né? Coloca novos elementos. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A gente estudou o arco duplo da tangente. Então, faz o arco duplo do seno, o arco duplo do cosseno. Né? Nós estudamos briote e rufino, o teorema do resto. Daniel, nesse caso aí, nós fizemos a área, né, de todos os elementos. Aí dá uma olhada em tronco de pirâmide. Então sempre agrega para poder você ter mais elementos, tá bom? Galera que está com dificuldade, aqui está a solução. Sou Mais Carreiras Militares, nossa equipe está aqui redondinha esperando você com tudo prontinho para você fazer um grande planejamento, ainda há tempo para sua aprovação. Encerro meu evento por aqui. Fique com Deus, um grande abraço. Espero estar de volta daqui uns dias fazendo um novo evento para todos vocês. Perturba a galera lá, né? Manda aí as mensagens aí. Bota o Daniel de novo aí. Terei o maior prazer de estar aqui fazendo esse evento para você. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Vamos lá. Estudar, dedicação. Sou Mais Carreiras Militares está esperando você. Fala!